uma alegria e um privilégio muito grande estar aqui para te convidar para mais essa inovação da Igreja Batista Vila Formosa, Conexão e Comunhão. Aqui você poderá aprender mais a palavra do Senhor e ter contato com todos os outros membros e a programação da nossa igreja. Ela estará sempre disponível às quintas-feiras, às 8 horas da noite, pelo canal do YouTube. Inscreva-se, compartilhe e chame os seus amigos. A Batista Vila Formosa é conhecida porque, além de ser uma igreja que serve para adorar a Cristo e cuidar de pessoas, também tem como esse princípio agora estar conectado com vocês que estão em casa neste momento difícil da pandemia. Então venha para cá e sinta-se acolhido pela nossa igreja. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conexão e Comunhão. É uma alegria, um privilégio mais uma vez poder adentrar o seu lar. Quero agradecer você que está nos acompanhando. Aproveitei para convidar os amigos para se inscrever no canal do YouTube da Batista Vila Formosa. É uma alegria, como disse já, um privilégio. Quero agradecer você por esse tempo que você tem disponibilizado para estar conosco. E eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos ser edificados nessa noite. Vamos crescer um pouquinho também no conhecimento, no debate. Você pode participar através do chat. Já estamos aí conectados e nós vamos procurar responder e atender você. E nessa noite eu tenho o privilégio de receber o Christian e o Wagner, Christian Salinas e Wagner Gatz, são os nossos dois professores que têm ministrado aula aos domingos pela manhã, no nosso Manhã de Estudo, todo domingo às 10 da manhã, pelo mesmo canal do YouTube, vocês têm acompanhado. O Wagner tem tratado e tem falado, começou falando sobre avivamento, agora está falando sobre doutrina do Espírito Santo. O Cris começou a falar sobre comunhão e agora vai falar sobre transformação, embora ele use um outro termo mais atual, daqui a pouco ele vai falar, mas eu quero agradecer o Wagner, quero agradecer o Cris por ter aceito o convite, e a nossa ideia hoje é falar um pouquinho, se nesse momento que nós estamos vivendo, de tantas lutas, tantas dificuldades, pessoas desanimadas, igrejas, templos fechados, vivendo um tempo atípico, um tempo de exceção, um tempo de guerra, podemos dizer assim. É possível, nesse tempo, existir um avivamento? Ou é possível sair desse tempo, passar esse deserto mais avivado, o povo de Deus? O que vamos encontrar pela frente? O que a Bíblia diz? Qual é a nossa expectativa e a nossa esperança? Esse é o nosso tema de hoje e o nosso desejo de oração é que todos tenhamos a proteção do Senhor. Eu quero passar a palavra ao Wagner para o primeiro boa noite, para que as pessoas possam também conhecê-lo, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de assistir o Manhã de Estudo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É um grande prazer poder estar aqui essa noite, para poder falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o que está acontecendo, coisas atuais, que nós estamos passando. Eu acho muito importante isso, a gente tratar desse assunto com a igreja e com vocês, mesmo via online. E eu agradeço, pastor, por essa oportunidade também, e a todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado, Wagner. Cris, dê o seu boa noite aí para o pessoal e aproveita e fala aí um pouquinho sobre o estudo aí que você vai começar a partir do próximo domingo. Boa noite, pastor. Boa noite para você aí de casa. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. E não percam o Manhã de Estudos, porque estou falando sobre metanoia. Metanoia. O que é metanoia? O que significa? O que tem a ver com a Bíblia? Não perca. Assista a Manhã de Estudos e você vai descobrir. E hoje, creio que Deus vai te abençoar e o Espírito Santo vai completar no seu coração alegria e força para você aí de casa. Amém. Então vamos orar nesse momento. Orar para que Deus possa estar nos dirigindo, orientando, abençoando a sua vida, vida da sua família, nos guardando, consolando aqueles que perderam seus entes queridos, curando aqueles que estão nos hospitais, dando força para aqueles que estão trabalhando na linha de frente no combate da pandemia, no combate desse vírus. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos porque mais uma vez temos a alegria, o privilégio, a liberdade de poder entrar nos lares daqueles que nos acompanham através das redes sociais. Te agradecemos porque podemos levar a tua palavra,
porque temos tido a liberdade e direção do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, Pai de amor. E nesse momento eu quero pedir uma bênção especial em favor daqueles que estão nos acompanhando, das suas respectivas famílias, abençoando aqueles também que estão nos hospitais, nos leitos, que o Senhor possa entrar com providência de cura, aqueles que estão trabalhando, Pai de amor, que o Senhor possa renovar as suas forças, aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa estar consolando através da ação do Espírito Santo, Pai. Quanto a nós que aqui estamos, que possamos ter direção do Espírito Santo em um tema tão atuante, um tema tão atual, melhor dizendo, um tema que é necessário para as nossas vidas a cada dia. Permanecer firme no Senhor, ser avivado e não de simples movimentos ou coisas passageiras, mas avivado no Senhor. Abençoe a vida do Wagner, do Christian, para que possamos mais uma vez ter a tua direção no programa dessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos à primeira participação musical, já retornamos então para falar um pouquinho sobre esse momento e sobre avivamento, como inserir o avivamento nesse momento da nossa vida, como inserir o ânimo, né, renovar as nossas forças. Vamos a uma participação musical e já retornamos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.
Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Muito bom. Depois de ouvir uma música, então vamos falar um pouquinho dos meus convidados aqui, o Wagner e o Cris. Quando a gente fala de pandemia, nós estamos falando ultimamente, nós sempre falamos do aspecto negativo, e é claro, vidas se foram, pessoas estão nos hospitais, o colapso na saúde, falta de vacina, todas essas coisas. Mas se nós vemos o contexto hoje, atual, né, e fizemos uma pesquisa bíblica, Wagner, principalmente você que tratou do tema avivamento, e aí você falou do avivamento de Gales, ficou para tratar um pouquinho do avivamento da Rua Azusa, a gente vai ver que todo o avivamento também ocorreu mediante alguma dificuldade. Abacuque, lá no capítulo 3, o profeta Abacuque, quando ora pelo avivamento, ele está orando porque ele não estava aguentando mais a tirania, né, do povo babilônico sobre o povo de Deus. Então, o povo de Deus estava passando dificuldade também. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês aqui, e para você que está nos acompanhando, e você pode interagir com a gente no chat, volto a repetir, o que é possível? Será que não é um momento da gente pensar no avivamento? Porque todo avivamento, segundo aqueles que estudam, né, segundo aqueles que têm pesquisado, teólogos, e nós mesmos, consultando a Bíblia, todo avivamento começa com oração, começa com dedicação. Nunca se orou tanto, creio que a humanidade nunca orou tanto. Falando em particular no nosso país, nunca os cristãos oraram tanto. Será que fruto dessa oração pode surgir um novo avivamento, Wagner? Isso pode ser um alento para as nossas vidas? Pastor, eu acredito que sim. Que em todas as vezes que houve um avivamento, teve uma situação, né, até quase semelhante à nossa. E isso daí veio incentivar mais as pessoas a buscar a Deus e ter um derramar do Espírito Santo, né? Aconteceu um avivamento. Como o pastor citou sobre o avivamento Azusa, nós podemos usar um exemplo, que em 1906, começo do século XX, começou a haver um avivamento já na Rua Azusa. Deus usou um homem chamado William Simon, que ele orou muito, né, e pedido por um avivamento. Esse avivamento começou, né, eles tiveram que alugar então uma igreja na Rua Azusa, que era uma ex-igreja metodista afro-americana, mas ela tinha virado até um depósito de material de construção, estábulo, porque começou a juntar tanta gente que eles foram obrigados a alugar um prédio maior. Porém, aconteceu um evento que em 1906, ali na Califórnia, em São Francisco principalmente, Los Angeles, passa uma grande falha geológica, a falha de San Andreas. E houve um grande terremoto numa escala de 8.0, na escala Richter, que destruiu São Francisco inteiro, atingindo até Los Angeles. E o que aconteceu? O que o terremoto não derrubou, o incêndio, porque já existia muita tubulação de gás na época, o incêndio acabou destruindo a cidade inteirinha, que eles tiveram que reconstruir a cidade do zero. Como já estava no comecinho daquele avivamento, as pessoas começaram a se voltar para Deus, a buscar mais a Deus, porque na época também existia um boato do fim do mundo. Tanto é que tem uma frase que é muito conhecida, que se usava a dizer que de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Até inclusive quando nós estávamos aí, em 1999, muitas pessoas estavam temerosas, né, por causa desse boato, e nós estamos já em 2021, né, mas eram boatos da época, né, enfim. Então, as pessoas começaram a buscar a Deus, e o avivamento
começou a se intensificar. Houve realmente um grande avivamento conhecido mundialmente na Rua Azusa. Então, devido a uma tragédia que aconteceu, o temor das pessoas levaram elas a buscar mais e mais a Deus. Eu acredito, pastor, que é o que está acontecendo hoje. Como o senhor disse, as pessoas estão buscando a Deus. Né? Então é isso. Né? Através dessa busca pode surgir um avivamento. Com certeza. Para você que está em casa, o profeta Abacuque, no capítulo 3, no seu livro, no capítulo 3, os versículos 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de avivar, é o quê? É um despertar maior, é um apressar, não é isso? É um reanimar. E aí a gente poderia colocar outros adjetivos. Mas aí o que eu estou vendo, e agora para o Cris, é que a preocupação até nossa, né, dos líderes religiosos, é justamente o inverso. Daquele esfriamento da igreja conectada, não ter mais aquele momento de adoração comunitária, de encontro nos templos. Então, a preocupação está sendo essa. Seria possível, Cris, talvez agora a gente começar a mudar o foco, né? Trabalhar, inclusive, para animar aqueles que estão nos acompanhando, pessoas que estão passando por depressão, tristeza, porque não está vendo, às vezes, conseguindo enxergar, na linguagem popular, aquela luz no fundo do túnel, embora sabemos que a nossa fé e a esperança tem que estar no Senhor. Mas é possível esse despertar, esse apressar, esse reanimar, esse novo ânimo surgir desse momento que nós estamos vivendo, baseado, inclusive, não só nesse texto, a palavra do Senhor, mas a gente pode utilizar Salmos 86, por exemplo, e outros textos. O que você pensa sobre isso? Você que é mais jovem, o que o jovem pode pensar? O jovem cheio de energia, o que você pensa a esse respeito? Bom, o que eu penso é o seguinte, né? Existe um fato, né, que é a pandemia, e a igreja precisa se adaptar a isso. Né? E o grande desafio é os cultos online, né, o culto não presencial, ele pode causar esse esfriamento. Em algumas pessoas sim, e em outras não. Né? A gente vive essa realidade. E como não causar esse esfriamento em mim, em você que está aí em casa assistindo? Foco. Foco na palavra do Senhor. Resiliência. O que é resiliência? É a gente se adaptar a esse momento e entender que faz parte, infelizmente, do mundo que é cheio do pecado. E nós vamos passar por outras adversidades. Não essa, mas outras. Né? Tem países, por exemplo, pastor, que não pode nem pregar a palavra, eles são perseguidos. Né? E será que eles esfriam? Né? Será que eles têm esse momento de frieza? Não. Os números dizem ao contrário, né? Sim. Parece que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Né? E eu não estou querendo dizer que o coronavírus é uma perseguição à igreja. Não é nada disso. Mas pode ser, às vezes, uma perseguição para aqueles que querem praticar a fé. Né? Um desafio para aqueles que querem praticar a fé. Um desafio, né? Uma barreira. E para que isso não aconteça, você que é jovem, né, não só você que é jovem, mas toda a igreja, é necessário que tenha foco na palavra. O que é ter foco na palavra? Estude a palavra. Né? Assista aos cultos online, ore. Né? Tem uma coisa, pastor, que eu estou lembrando agora, que você costuma sempre dizer, que o avivamento ele não vem de cima para baixo, ele vai de baixo para cima. Né? Então, se a gente voltar, eu tenho uma passagem sobre avivamento na Bíblia, que é lá no começo, lá em Êxodo, quando o povo de Israel está lá no Egito. Né? E por que Deus libertou o povo do Egito? Foi do nada? Não foi do nada, o povo começou a clamar por Deus. Aí Deus interveio e libertou o povo. Teve todo aquele momento das 10 pragas, né? O faraó resistiu muito, mas foi do nada que Deus agiu? Não, houve um clamor do povo de Israel para que houvesse aquele momento, para que Deus libertasse, depois de 400 anos de escravidão. Então, o avivamento, se a gente quer que tenha o avivamento, não só agora, mas em todos os momentos que a igreja passou, desde os anos que Wagner falou até agora, é necessário que haja um avivamento aqui entre nós, que a igreja se una em oração, em estudo da palavra, e não só nisso, mas no praticar a palavra. Né?
A gente pode colocar também a questão do avivamento e reavivamento. Porque o avivamento para quem já tem Cristo. O reavivamento para aquele que na caminhada acabou declinando da fé, escorregando. E aí a gente percebe que nós estávamos vivendo um período antes da pandemia que a preocupação, inclusive dos cristãos, era mais focada na questão material, mesmo a igreja, a teologia da prosperidade, né? Então estava todo mundo focando no material. Então você participa de determinada religião, determinada denominação, determinada igreja, com votos na questão material, bens. Agora isso já começou a mudar, porque aí durante a pandemia nós estamos vendo que os bens não resolveram nada, né? O vírus tem levado pessoas de classe A, B, C, D e E. Então, esse é o momento, Wagner, você entende, por exemplo, lá em João, o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, o texto falou, ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, nós precisamos retomar essa vida abundante. Você acha que há perspectiva, há espaço para nós cristãos começarmos agora a deixar um pouquinho de lado só enxergando os fatores ruins, aquela questão, mas orar também para que Deus possa abençoar e para que a gente possa ter um avivamento ou um reavivamento para muitos? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Pois é. É de primordial importância a oração. Não existe um avivamento sem oração. Devido à situação que nós estamos passando com essa pandemia, evidentemente que muitas igrejas que pregavam e pregam ainda o evangelho da prosperidade, né, elas também tiveram que se readaptar, né? Se readaptar, por causa que muita gente perdeu o emprego, né? Às vezes a pessoa, aqueles desafios de fé que faziam, você dá tanto para ganhar tanto, a pessoa agora hoje não tem condição de uma coisa dessa, né? Então, houve uma readaptação, porque a realidade é a seguinte, nós tivemos uma reforma no século XVI, que foi a reforma protestante, uma reforma que foi feita dentro da Igreja Católica, que fique bem claro isso, que quem começou essas reformas eram todos católicos, que se votaram contra as heresias, né, e os abusos da Igreja Católica. Hoje, pastor, eu acredito que dentro de igrejas evangélicas tem que ter uma reforma. É uma necessidade ter uma reforma. E essa pandemia veio justamente, eu acho que avivar esse ponto da reforma. Não existe um avivamento sem reforma. Em todo avivamento da história, sabe, houve uma reforma, uma transformação, Cristo. Uma transformação. Transformação de caráter, transformação de conduta, abandono de vícios, abandono de maus hábitos, uma transformação por inteiro. Né? Isso só se consegue de que jeito? É como o Cris falou, o pastor sempre fala, que o avivamento ele é de baixo para cima. Deus está sempre aberto a um avivamento. Ele está sempre disposto a derramar o Espírito Santo. Então compete a nós buscar esse derramar do Espírito Santo. Né? É isso que eu tinha que dizer. Na realidade, também é importante ressaltar que para que haja esse avivamento, é necessário caminhar, né, por algumas etapas. E aí a gente fala de manter a comunhão com Deus, viver uma vida santificada, porque nós estamos falando aqui de um avivamento ou reavivamento não momentâneo, não aquele, né, como é que se diz aí, o show gospel, não é nada disso. Nós estamos falando realmente de uma mudança, uma transformação, que o Cris já vai falar sobre isso, e é o que ele vai continuar falando no Manhã de Estudo, uma transformação. E essa transformação, ela envolve todas as áreas da nossa vida. O salmista, quando ele pede perdão de Deus no Salmo 85, versículo 6, ele diz, porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Então, pressuposto de avivamento, primeiro, o reavivamento, primeiro, pedido de perdão. Esse pedido de perdão vem através de quê? Da oração, de manter uma vida de comunhão. Então, a gente precisa caminhar nesses passos. E o que eu estou vendo, Cris, é que nós já demos início a isso.
Porque as igrejas todas, de uma forma geral, independente de placa, estão se mobilizando para orar. E a gente tem falado, e a Bíblia nos afirma, que a oração só vai ser ouvida quando primeiro nós confessamos nossos pecados. E nos propomos a mudança, a transformação. Aí eu pergunto para você, na realidade, é importante essa mudança, e você acha que é possível essa mudança, mesmo no meio de tantas lutas e dificuldades, as pessoas já meio abaladas, vamos dizer, aqueles que não estavam tão fortalecidos na fé, tão em dificuldade, mas isso é possível? Pastor, eu creio que é possível sim. Bom, o que acontece, né? O reavivamento, né? Eu prefiro utilizar outras duas palavras que está muito em moda hoje em dia entre os jovens, né? Ressignificar, desconstruir, né? A igreja ela precisa ressignificar algumas coisas. As pessoas, né? A igreja, eu, você, precisamos nos ressignificar, né? Nos desconstruir perante a palavra do Senhor, né? E essa ressignificação e essa desconstrução, ela não pode ser momentânea, né? Ela tem que ser contínua, né? Ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, né? E a pandemia ela vai servir de um start para nós. E cabe a nós decidirmos se a gente vai permanecer com isso, né? Com essa união que a igreja está tendo, né? Com esse clamor que a igreja está fazendo, ou não, né? Então, é necessário que as pessoas se ressignifiquem elas mesmas, né? O evangelho, a interpretação do evangelho. Por exemplo, a palavra ela sempre existiu, só que as pessoas interpretam muito assim para o lado da prosperidade. Hoje, né, nesse momento que nós estamos, é necessário uma ressignificação e entender que a prosperidade ela é bíblica, ela é sim, só que ela não é o foco, né? O evangelho é vida em abundância. E o que é vida em abundância? É você ser livre em Cristo, né? É isso. Dessa liberdade. Agora, a gente poderia colocar aqui, até aproveitando também a série de mensagens que a gente está fazendo domingo à noite, sobre religião e religiosidade. Esse avivamento, Wagner, o reavivamento, ele só vai acontecer quando nós também fizermos uma releitura, uma nova interpretação sobre religião e religiosidade. Porque quando você fala do avivamento da Rua Azusa, ou do País de Gales e outros que você já falou aqui, a gente vê que parece que houve essa releitura, né? A religiosidade, ou a religião simples e pura no aspecto humano, ela foi deixada de lado. Mas aí eles tiveram uma nova visão, eles tiveram uma nova compreensão e entendimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso daí, pastor, a gente pode ver até bem antes, né? Com Neemias. Neemias, quando ele foi para reconstruir os muros de Jerusalém, ele chamou Esdras, porque o povo tinha esquecido totalmente da palavra de Deus e da lei. Esdras teve que ler para o povo, que o povo tinha se esquecido. O avivamento, mesmo na Rua Azusa, foi isso também. Todo avivamento ou reavivamento é uma volta à palavra de Deus, é uma volta às Escrituras. Isso é que é importante, porque o evangelho da prosperidade, como nós estamos falando, prosperidade, no sentido de se ganhar dinheiro, né? Ter uma vida próspera, não é só nesse sentido de dinheiro, e a prosperidade espiritual. É isso que nós temos que levar em conta, é isso que o pastor está falando, religião e religiosidade. Né? Tem pessoas que praticam religiosidade, porque vai na igreja bater cartão. Isso aconteceu o avivamento da Rua Azusa, que as igrejas naquela época, os negros não poderiam frequentar a igreja. Já começava a discriminação na própria igreja. Na própria igreja, uma discriminação. E aquele tipo de igreja fria, que aquele culto, só os brancos de elite, pobre também não podia frequentar as igrejas. Infelizmente, até a igreja batista presbiteriana estava envolvida nisso, né? Então, o que acontece? Era um gueto reservado para alguns. Isso, era uma elite. Então, era um culto frio. A pessoa ia lá porque era status ser evangélico. Né? Como hoje, algumas pessoas frequentam a igreja evangélica por status também. Né? Então, o que acontecia era isso. William Simon, quando ele fundou a igreja ali da Rua Azusa,
a população era negra, 100% negra que começou a frequentar. Mas foi tão grande aquele avivamento que os brancos despertaram interesse neles querer conhecer. E aquela igreja era a verdadeira igreja, porque ele abriu tanto para negro quanto para branco. Não tinha esse negócio, é só para negro. Então, os brancos começaram a frequentar, porque realmente existia um derramado do Espírito Santo ali. Né? E aí a gente precisa pensar um pouquinho também, para que se haja avivamento ou reavivamento, vamos falar de um avivamento, precisamos saber se é vontade de Deus para isso que diz a palavra dele, né? Mas antes de dar sequência a esse segundo bloco, eu quero convidar você a se manifestar, perguntar, colocar o seu ponto de vista aí, utilizando o chat. Quero mais uma vez insistir para você fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, também compartilhar, convidar os amigos. Vamos ter mais uma participação musical. E no segundo bloco nós vamos falar sobre essa questão do avivamento à luz das Sagradas Escrituras, porque tem gente que diz que isso já não é mais possível hoje, né? Isso já passou. Mas o que a Bíblia fala disso? Podemos realmente sair desse momento de pandemia com um reavivamento, um avivamento, um despertar, uma nova maneira de enxergar o Evangelho? Isso é possível? Então, no segundo bloco, nós vamos tratar sobre isso e vamos aí a mais uma participação musical. Um novo dia amanheceu, mas nenhuma luz apareceu. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importar. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importa. Precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Nele esperamos, nele confiamos. Precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de
esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Ok, vamos lá então, Cris. Quando nós falamos desse avivamento, o texto do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 3, ele vai dizer: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará o nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há outro Deus. Ou seja, se nós interpretarmos aqui, mesmo trazendo para o contexto atual, nós vamos concluir, chegar a essa conclusão, que nós podemos ansiar, ou podemos ter anseio por esse avivamento, ou podemos esperar também por esse avivamento, porque é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, porque Ele mesmo prometeu aqui, no versículo 3 do livro de Isaías, capítulo 44. Em segundo lugar, porque nós precisamos, e nesse momento, e aqui você que está nos acompanhando, quero chamar a sua atenção, nunca foi tão necessário esse avivamento, reavivamento, até para renovar as nossas forças, Senão, nós vamos desfalecer, porque nós somos humanos, nós somos sem condições, muitas vezes, de superar. Em terceiro lugar também, Cris, o mesmo texto, esse avivamento é possível, porque quando a igreja tem sede de Deus, nós podemos concluir, e o texto fala que Ele derrama sobre nós o seu Espírito. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, se a igreja de hoje precisa, se é possível, e eu gostaria ainda de acrescentar, também nos versículos 4 e 5 que nós lemos, que existe também, e é possível o avivamento, porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela vai colher resultados extraordinários, como lá na Rua Azusa, como no País de Gales e tantas outras movimentos que tivemos aí na questão do avivamento e reavivamento. Fala um pouquinho disso, Cris, para a gente. Bom, a igreja precisa, sempre precisou, porque eu tenho a seguinte visão, que o evangelho, ele não é uma coisa única que você faz e está bom, é uma melhora contínua. Ela não é estática, não é estático. O evangelho não é estático. Então, a gente tem que buscar melhorar continuamente. A gente tem que se autoavaliar e procurar melhorar continuamente. É possível? Com certeza. Eu gosto de usar o termo 50-50. 50% nós, 50% Deus. Não no sentido que Deus é só 50%, não, mas o avivamento, ele demanda atitude, ele demanda comprometimento. Vamos mudar um pouco esse 50-50? O jovem já quer dividir, Wagner? Vamos fazer 90-10, ou 95 ou 99 a 1, porque Deus sempre quer, Eu entendi o que você quis dizer, só brincadeira. Acho que hoje é 90-10, pastor, porque Deus, ele sempre esteve aí, Jesus, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Então, o avivamento, ele é possível, a igreja sempre precisou, e para que isso aconteça, é necessária a atitude dos cristãos. Deus, ele está aí. Então, é necessário que nós tenhamos atitude, que nós podemos fazer para fazer a diferença. Nas aulas de manhã de estudo, eu gosto sempre de usar um termo: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Foi um termo que eu sempre aprendi na igreja. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar na pandemia? Ele ia ficar vendo
os pontos ruins ou ele ia procurar melhorar? Né? Ele ia ficar reclamando ou ele iria agradecer e continuar servindo? Então, a gente tem que sempre se fazer essa pergunta. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E como eu sempre aprendi também, a oração é o telefone do céu. Né? Então, está passando por um momento de dificuldade? Está precisando? A oração é o telefone do céu. Avivamento, todos nós precisamos. Como fazer isso acontecer? Busque a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, que eu tenho certeza que Ele vai completar no coração de você aí de casa, no nosso, o que nós precisamos para passar por esse momento. É bom ressaltar, meus irmãos, também a questão da continuidade. E aí que eu fico preocupado um pouco com esses movimentos, né? Quando a gente fala lá do avivamento da Rua Azusa, do País de Gales, depois chega um período que deu uma estagnada, vamos dizer assim. Mas, na realidade, a gente está falando de um avivamento aqui bíblico, muito além de tudo isso. E aí ele precisa ter continuidade. E aí, para se ter continuidade, precisa o quê? Manter uma vida de comunhão com Deus, né? Procurar viver uma vida de santificação, priorizar as coisas de Deus, que eu entendo que todos nós, aí eu vou me inserir, todos nós, né? A gente talvez não estava priorizando, né? Até a religiosidade, o comodismo, a gente estava meio tranquilo. Aí veio tudo isso, a gente viu que ninguém dá jeito, não há o que se fazer. Porque quando você pode confiar na sua condição socioeconômica, na sua condição acadêmica, cultural, religiosa, tudo bem. Mas nesse caso, nós estamos aqui, não tem, né? A ciência está correndo, os governos batendo cabeça, e está todo mundo naquela preocupação. Então, nesse momento, é importante a gente pensar no avivamento também, né? Mas com um avivamento com a ação divina. E aí eu queria que você falasse um pouco, Wagner, sobre isso, mesmo nesses movimentos, e falando novamente da Rua Azusa, que a gente está focando, mas houve aquele movimento, mas depois disso tem que haver uma continuidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da continuidade, porque senão fica mais um movimento, mais uma coisa, daqui a pouco alguém fala, movimento, avivamento, nós vamos fazer, é uma programação nova. Não, não é isso. É todo mundo começar, e você que está nos acompanhando aí, a manter esse relacionamento diário com Deus, esse avivamento diário. Renovar as forças, né? Começar com a oração, a leitura da Bíblia e dar sequência nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, o avivamento ele não pode terminar, né? Ele começou, tem que dar uma continuidade. E só há um jeito, a comunhão com Deus. Que não pode faltar isso, a comunhão. Os avivamentos, geralmente, que tiveram uma queda, como o pastor falou, né, como o País de Gales. Houve um problema que Evan Roberts, por exemplo, ele deixou de cuidar do próprio corpo, se dedicou muito à igreja. Entrou a religião, entrou a religiosidade, entrou o cuidado, o ativismo. Né? O ativismo religioso, exatamente. Então, ele acabou ficando doente, ele teve que largar, infelizmente, porque eu considero até o avivamento do País de Gales até maior do que o avivamento da Rua Azusa, porque foi um avivamento que evangelizou um país inteiro. Um país inteiro se converteu. Da Rua Azusa não foi o país inteiro, foi os Estados Unidos inteiro, mas foi o maior avivamento que teve, sem dúvida nenhuma. Porque saíram muitos missionários, isso é que é importante na continuidade do avivamento também. A evangelização. Então não adianta você querer ser avivado só para você, você tem também que buscar almas. Né? Se Deus faz um avivamento numa determinada igreja, numa determinada pessoa, é com o objetivo de você poder edificar almas, não a si próprio ficar fechado a quatro paredes, tem que dar uma continuidade a isso. O que o pastor está falando também, que muitas das vezes não acreditam no que possa haver um novo avivamento, é o seguinte: existe um grupo de evangélicos que são chamados de cessacionistas. Cessacionista quer dizer, vem do verbo cessar, parar. Eles acreditam assim, que com o fechamento do cânon do Novo Testamento, já não existem mais os dons espirituais, não existe mais batismo com o Espírito Santo, isso aí acabou. E não é verdade. Nós temos prova na nossa vida, nós temos prova na vida da igreja, de que Deus nunca abandonou o seu povo, Ele continua usando as pessoas com dons, Ele continua derramando do seu Espírito. Como Cristo falou, o que tem que acontecer
é que a gente tem que buscar. Deus está sempre aberto, 90% aberto, ou 99% aberto, 1% depende de nós. Nós temos que abrir nosso coração, nós temos que desejar, mas não podemos marcar uma data, não podemos dizer que um avivamento é uma manifestação que você pode programar, uma programação da igreja. Não é isso. É o dia a dia, né? É o dia a dia. E não podemos também confundir avivamento com movimento pentecostal. Que não é bem isso. Porque tem igrejas aí pentecostais, eu não estou falando de todas, mas algumas igrejas que se chama de meninice pentecostal. Que eles estão fazendo coisas que está mais fácil de você encontrar num centro de umbanda do que numa igreja. Né? Há uma confusão, né? Uma confusão, porque avivamento não é isso, não é manifestação de reteté, essas coisas. Né? Inclusive, diz que o verdadeiro avivamento, Wagner, a primeira coisa que ele produz é a mudança. É mudança. Né? Assim, alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, Nova o comportamento criatura é. aí, o falar, o andar, o ouvir, né? Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim, assim andemos nós em novidade de vida, está relacionado com a vida. Exato, exato. Então, agora aí é que está o problema. A Rua Azusa, porque o movimento pentecostal surgiu da Rua Azusa. Nós não podemos negar isso. Exatamente. Então, a Rua Azusa ela era formada por negros, descendentes diretos de escravos libertos. Então, aquelas pessoas, elas tinham uma cultura diferente, uma cultura africana, onde os africanos, eles têm o costume de dançar, de pular. É essa forma, é a cultura. Né? Quando vai um visitante numa tribo africana, é assim que eles recebem o visitante. E como eles dançavam para os orixás, essas coisas tudo, então quando eles se converteram, o que eles falaram? Poxa, se a gente dançava para os orixás, que são demônios, por que não dançar para Deus? Por que a gente não usar aquilo que a gente sabe para Deus? Essa alegria, que os africanos são alegres, apesar de tudo que eles passam, apesar da necessidade. A África também nessa pandemia foi uma das mais afetadas, não é? E eles continuam, essa alegria ninguém tira, porque a alegria, isso é um fruto do Espírito, a alegria ninguém tira. Né? Então o que acontece? Esse movimento pentecostal acabou querendo trazer essa cultura para as igrejas pentecostais. Então a gente vê algumas igrejas aí que estão fazendo coisas que não se faz. Se algum membro dessa igreja for lá na África, numa igreja evangélica da África, fazer o que estão fazendo aqui, o pastor daquela igreja vai passar, meu amigo, acho que você errou de endereço, o terreiro de Candomblé é na outra esquina, não é aqui. Porque o que estão fazendo está um exagero. Há uma confusão, né? Uma confusão de rito, uma confusão de cultura, uma confusão geral. Mas eu quero destacar aqui, a gente precisa caminhar um pouco mais, sobre o verdadeiro avivamento. E aí, para você que está nos acompanhando, nós estamos chegando aí, vamos caminhar para o último bloco. Eu quero falar com o Cris e com o Wagner, com você que está em casa, sobre esse avivamento no contexto bíblico, agora deixando os movimentos de lado. Quando a gente fala de avivamento, nós falamos, como eu já disse, já falamos aqui sobre mudanças, e aí o Cris vai falar aí nas manhãs de estudo de domingo sobre isso, mas nós temos a mudança no comportamento, no falar, no andar, e parece que ao longo do tempo, até pela confusão do evangelho com religião e religiosidade, isso ficou meio de lado. Né? Então, essa transformação, até no falar, no andar, no ouvir, no tratamento com as pessoas, e aí sim, né, tratar todos iguais, sem discriminação, aliás, é o que todo mundo busca hoje, não sei se na prática, mas na teoria, né? Porque eu vejo muita gente buscar isso aí na teoria, mas quando se diz respeito a ele não faz isso, ou a organização dele, mas isso que a gente tem que ver, porque é impossível ser cheio do Espírito Santo e não ser educado, não tratar todo mundo igual, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai falar o quê? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ora, então a gente tem que ver, analisar isso. O verdadeiro avivamento produz restauração, né? E essa restauração, ela vem acompanhada do apetite da leitura da palavra de Deus, e aí o Salmo 27:4, Jeremias, capítulo 15, versículo 16, vai falar sobre isso. Se não houver essa restauração, o prazer de ler, o prazer de estudar, o prazer de examinar, né, junto com a oração, tem o prazer na leitura.
E aí a palavra de Deus, o escritor diz o quê? Que aí ela se torna mel, né? Mas ao mesmo tempo ela se torna o quê? Fogo, espada, martelo, pão, luz e tantas outras considerações, né? Então é importante a gente relembrar isso, e 2 Samuel, capítulo 19, versículo 35, diz: poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Então, esse apetite pela palavra tem que fazer parte. E aí, Cris, e eu quero que a gente caminhe para a conclusão também, Wagner, aí vai cair por terra, então, com esse avivamento ou reavivamento, essa preocupação que os pastores, as igrejas, todo mundo tem, os líderes, do esvaziamento da igreja, do culto comunitário, da igreja como um templo de reunião. Por quê? Porque o avivamento, o reavivamento, ele produz também o quê? Interesse de estar na casa do Senhor. Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, tudo isso, essas preocupações, se a gente conseguir focar o avivamento, o reavivamento, nós vamos, inclusive, tirar preocupações da nossa mente como cristão, como líderes, né? Porque o orar vai fazer parte da vida de cada um de nós. O estudar a Bíblia, o alimentar também. E aí, o prazer de estar na casa do Senhor também vai estar junto, né? Nesse pacote, podemos dizer assim. Então, e aí, Cris? A gente caminhar nessa linha do avivamento e reavivamento é muito melhor do que ficar com essas outras preocupações? Bom, pastor, quem dera, né? Se essas preocupações acabassem assim, de uma hora para outra. Infelizmente, vai ter pessoas que, quando a pandemia acabar, ela vai voltar a ir para a igreja com alegria, com fervor, mas não por avivamento, mas por saudade. E a saudade é o seguinte: uma vez que você mata a saudade, você não sente mais. E aí? Né? O que vai ser? Então, é necessário entender que a continuidade nesse processo, né, ela é importante. Né? E como é que eu faço para isso ser contínuo? Como é que eu faço? Qual o segredo? É o evangelho não ser um manual de instruções para você. O evangelho tem que ser um estilo de vida, né? Não um manual de instruções. Você lê, aprendeu e deixa lá, né? Acha que já sabe tudo. Porque manual você só usa quando você precisa. O que eu faço agora? Eu pego o manual. O que eu vou ser agora? Pego o manual. Então o manual ele só serve para momentos. O estilo de vida você é aquilo. Né? Você não é um peso para você, não é um fardo. Né? Por exemplo, tem jovem que reclama que tem que ir para o culto, tem que ir para a igreja. Mas por que é necessário ir? Né? Por que eu tenho que ir? Eu tenho que demonstrar interesse em aprender. Deveria ser uma alegria. Isso, deveria ser uma alegria. Né? Por exemplo, deveria ser uma alegria o jovem estar aqui hoje participando. Eu me sinto muito feliz. Dar aula me deixa muito feliz. Vir para a igreja me deixa muito feliz. Por quê? Para ver as pessoas? Não. Porque você entende que existe um Deus, Pai, que cuida de você, que entregou o próprio Filho para morrer numa cruz por você. Né? Então você tem valor. Né? E quando você se sente valorizado, você se sente feliz. E uma forma de retribuir esse valor que Deus me deu é estar na casa dele, ajudar as pessoas. Né? A igreja foi feita para adorar o Senhor e cuidar de pessoas. Como é que eu vou cuidar de pessoas na minha casa? Né? Não há comunhão, né? A igreja como organismo vivo, como corpo de Cristo, como é que ela vai existir, subsistir, se não há esse encontro? Wagner, fala um pouquinho também sobre isso para a gente caminhar um pouco, já ir para a parte final, sobre essa questão do avivamento bíblico, o reavivamento bíblico, né? Os movimentos aconteceram, o evangelho chegou até aqui, chegou no nosso país, glórias a Deus por isso, mas agora, nesse momento de luta, nesse momento de exceção, nesse momento de guerra, e que nós precisamos ser estimulados pelo Senhor e estimular aqueles que estão ao nosso redor, como trabalhar isso, focando o avivamento e reavivamento, e conscientizando as pessoas, os cristãos e não cristãos, que é possível passar esse momento para os cristãos, sair avivado, reavivado, e para aqueles que ainda que não aceitaram a Cristo, é momento de rever a sua vida espiritual. Muito importante, né? A gente tem que ter o cuidado para não cair num esfriamento espiritual e num comodismo, porque está muito fácil, né? Você está em casa, vendo vídeo online, então não precisa ir para a igreja. Não é isso.
O avivamento, como nós estamos tratando, vamos falar no avivamento hoje, atual, ele só vai se dar na base da oração e da comunhão. Se não tiver comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, não se pode falar em avivamento, né? Então, biblicamente é isso. O avivamento, quando o Cristo falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, toda a igreja, na igreja primitiva, né? Como em Atos, né? Que fala que Deus acrescentava dia a dia pessoas, as pessoas tinham prazer em compartilhar o pão. É isso que está faltando, eu acho, na igreja de hoje, nesse momento que nós estamos passando. Então, é mais do que nunca a necessidade da gente buscar os nossos irmãos. Se você está precisando de alguma coisa, tem telefone para isso. Hoje em dia tem tanto meio de se comunicar, um WhatsApp. Você está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar. Está passando por um problema, eu vou orar por você. Sabe, mostra interesse, porque senão você vai perder a comunhão. O que não pode acontecer é isso. Você tem que se dedicar, você tem que mostrar interesse pela igreja, interesse pelos irmãos, né? E não esfriar na fé. Não, evita o comodismo. Se existe uma chance de você poder vir para a igreja, dá o seu nome. A nossa igreja esteve trabalhando dessa forma, as pessoas davam nome, a gente obedecendo todas as regras de segurança. Né? Agora não está podendo ter culto, mas quando voltar a ter culto, se tiver alguma regra de segurança, nós vamos obedecer. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas não deixe a comunhão, você ter aquela ao vivo, né? Você ter aquele contato vivo. Entendeu? É isso que eu tinha para dizer nesse momento. É importante destacar, se vocês me permitem aqui, para fazer a conclusão, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Deixaste o primeiro amor. A questão da necessidade do avivamento, do reavivamento, é justamente isso. E aí, quando o texto fala isso, ele fala do amor a Deus, né? Porque sem esse amor a Deus, nós somos conduzidos à idolatria, à religiosidade, à religião, mas não ao evangelho, e aí há uma situação muito grave. O amor a nós mesmos, né? Porque sem esse amor, não há valorização. Se a pessoa não consegue se enxergar, se valorizar, como é que vai? Não tem como. E nem tem como surgir esse avivamento. Amor à família, né? Sem esse amor nós seríamos ignorantes. Aliás, o homem lá no Jardim do Éden já foi ali também criado o quê? Uma companheira para que ele não vivesse só, e a família deve fazer parte. O homem foi criado por Deus para ser uma pessoa sociável. E aí a gente pode falar, né, em uma outra oportunidade, da triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, aí também a gente pode trabalhar isso. E amor ao próximo. Sem esse amor nós estamos errando o alvo, né? Sem esse amor nós estamos pecando. E aí talvez seja, Wagner, essa grande marca desses grandes movimentos de avivamento. Foi a integração de todos, né? Amar sem discriminação de cor, raça, classe social, e aí que deu o resultado. E amor aos perdidos. No nosso caso, nós precisamos, como cristãos, nesse reavivamento, ou pensando em avivamento, amar os perdidos, né? Amar aqueles que estão ao nosso lado, amar aqueles que estão distantes, trabalhando na área de missões, e agora é muito mais fácil através de redes sociais, né? Levando o evangelho. Mas é importante isso, e eu gostaria muito que nós pudéssemos caminhar sempre dessa maneira. Nesse momento que nós estamos passando, de dificuldades e de lutas, vamos pensar e orar, e clamar a Deus, é claro, como já estamos fazendo, mas clamar também por um avivamento ou por um reavivamento. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas a gente precisa tomar muito cuidado, todos nós, para que esse momento não venha trazer aí aquele afastamento maior do Senhor. Então, vamos às nossas considerações finais. Cris, deixa a sua palavra final para aqueles que estão nos acompanhando. Quero já agradecer você que está conosco até aqui, até esse momento, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Mas qual a palavra que você pode deixar para aqueles que estão nos acompanhando, Cris? Bom, para você aí em casa, quero dizer que Deus está aí. Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus. E que você possa ter foco, paciência, resiliência, né? Fé.
e não deixe esse momento afastar você do Senhor, tá bom? A Igreja Batista Vila Formosa, ela está à disposição, né, pelo canal do YouTube, com aulas, cultos. Temos o telefone da igreja também, caso você precise de alguma coisa. E não deixe de acreditar que isso vai passar, que esse momento de dificuldade vai acabar. E Deus continua sendo Deus, né? Se por um acaso você perdeu algum familiar, se você teve alguma perca na sua família ou algum amigo, coloque Deus no seu coração e Ele vai curar essa dor que você está passando, tá bom? Não deixe de acreditar que isso é um momento, tenha foco, não perca a esperança, não perca a fé na palavra. Continue. Amém. Wagner, sua consideração final para aqueles que estão nos acompanhando. Isso é mesmo que o Cristo acabou de falar, né? Muito importante. Perseverança. Não desanime. Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, não é? Então, nós temos que pensar nisso. Não desista. Não existe avivamento sem buscar a Deus, sem oração. E nós estamos precisando urgentemente de um avivamento espiritual no nosso país, na nossa igreja e no mundo. Jesus está voltando. Amém. E nós cremos nesse avivamento, podemos esperar por esse avivamento, porque como li no texto do profeta Isaías, capítulo 44, porque Deus prometeu, e o mesmo Deus de Isaías é o Deus de hoje, porque nós precisamos, e eu não sei você aí em casa, nós aqui, né? Todos nós precisamos, porque quando a igreja tem sede de Deus, Ele se derrama, ou Ele derrama sobre a igreja, sobre cada vida, o seu Espírito, e muitas vezes é isso que nós estamos precisando. Você que está em casa, está triste, abatido, esse é o momento desse avivamento ou desse reavivamento. E também porque quando a igreja de Cristo está cheia do Espírito Santo, ela vai colher resultados extraordinários. E alguns exemplos nós poderíamos dar aqui. Deus tem nos guardado nesse período, né? Deus tem nos dado saúde, sua família está aí, você está nos acompanhando. Agradeça a Deus. E a melhor maneira de agradecer é dobrar os joelhos, é orar, é ter sede da palavra do Senhor, é estar junto, congregando quando isso for possível, mas agora acompanhando, se alimentando da palavra, participando das programações da Batista Vila Formosa, da sua comunidade, acompanhando. Não deixe de congregar, mesmo à distância. Não deixe de se alimentar, mesmo que via online. Nosso desejo, nossa oração, é que você continue sendo dirigido pelo Senhor, e que todos nós cristãos possamos realmente crer e usufruir desse avivamento. Vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa participação em mais um programa Conexão e Comunhão, esperando e orando que você tenha sido ricamente abençoado nessa noite. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez, porque a tua palavra nos alimenta, a ação do teu Espírito Santo nos faz compreender a tua palavra. Te agradecemos porque através da ação do Espírito Santo, nós temos conseguido superar as dificuldades, os momentos de lutas, que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de cada um, que o Senhor possa continuar nos dando direção, abençoando a tua igreja, não só a igreja local, mas a tua igreja, Pai, aquela igreja que o Senhor virá buscar. Que nós possamos estar conscientes desse momento, mas certos de que é possível um avivamento, é possível um novo olhar, é possível renovar as nossas forças. Te agradeço pela vida do Wagner, do Cris, das suas famílias, de todos aqueles que estão nos acompanhando. Te agradecemos também pela vida daqueles que estão aqui trabalhando para que nós pudéssemos realizar essa transmissão, cuidando de toda a parte técnica, Pai. Sê com cada vida, que eles possam continuar tendo da tua graça também. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima
quinta-feira com mais um programa Conexão e Comunhão. Que Deus abençoe você e a sua família.